A estrada para Vale Sombreado sempre pareceu mais longa do que realmente era. Marcos segurava o volante com força enquanto o Civic atravessava a neblina que engolia a rodovia. 32 anos. Toda a sua vida adulta passada longe daquela cidade. E agora voltava. A carta da advogada fora breve. A propriedade da falecida Carmen Andrade foi deixada integralmente para você, seu único parente vivo. Solicitamos sua presença para a assinatura dos documentos. Vovó Carmen, a mulher que o criara depois que seus pais... depois do acidente. Ela nunca falava sobre aquilo. Nunca falava sobre muita coisa, na verdade. Algumas portas devem permanecer fechadas, Marquinhos, dizia sempre, com aquele olhar distante que ele nunca compreendeu. Tem coisas neste mundo que não precisam ser vistas. O GPS apitou. Você chegou ao seu destino. A casa surgiu entre as árvores como uma ferida aberta na paisagem. 3 andares de madeira escura, janelas como olhos vazios, o jardim tomado por ervas daninhas que pareciam se contorcer na luz fraca do entardecer. Marcos desligou o motor. O silêncio que se seguiu não era natural. Não havia pássaros, nem grilos, apenas o vento sussurrando através das árvores retorcidas que cercavam a propriedade. Ele pegou a mochila no banco de trás e caminhou até a varanda. As tábuas gemiam sob seus pés, não o rangido comum de madeira velha, mas algo quase vocal, como se a casa reconhecesse seu peso. A chave estava onde a advogada dissera, dentro do vaso rachado ao lado da porta. Suas mãos tremiam ligeiramente ao inseri-la na fechadura. A porta se abriu com um suspiro. O cheiro o atingiu imediatamente. Não era apenas mofo ou poeira acumulada, era algo orgânico, doce e podre ao mesmo tempo, como frutas esquecidas em decomposição, misturado com algo que ele não conseguia ou não queria identificar. Alô? Sua voz ecoou pelo corredor vazio. Naturalmente, ninguém respondeu. Vovó Carmen estava morta há 3 semanas. Ataque cardíaco, segundo o atestado de óbito. Encontrada em sua cama. Olhos abertos, expressão de terror absoluto. Provavelmente espasmos pós-mortem, explicara o legista ao telefone, como a indiferença casual de quem lidava com morte diariamente. Marcos entrou, deixando a mochila cair no chão empoeirado. A casa estava exatamente como lembrava da infância. Os mesmos móveis pesados e antigos, os mesmos quadros nas paredes, paisagens escuras demais, pessoas com sorrisos que nunca alcançavam os olhos. O mesmo relógio de pêndulo parado eternamente em 3h33. Ele sempre odiara aquele relógio. Certo, falou para si mesmo, acendendo as luzes. Algumas funcionavam, outras piscavam freneticamente antes de se estabilizarem. Só uma noite. Amanhã assino os papéis e coloco essa maldita casa à venda. Foi até a cozinha, procurando por algo para comer. As prateleiras estavam vazias, exceto por uma lata de sopa de tomate com data de validade vencida há 5 anos. Ele a pegou mesmo assim, familiarizado demais com a solidão para ser exigente. Foi então que ouviu. Um suspiro, longo, profundo, satisfeito, vindo de algum lugar acima dele. Marcos congelou, a lata ainda na mão. Esperou. Contou até 10, nada além do vento lá fora. Ele soltou o ar que não percebera estar segurando. Você está cansado, só isso. Mas enquanto abria a lata com mãos que tremiam mais do que deveriam, não conseguia ignorar a sensação crescente de que algo estava errado. Não apenas com a casa, mas com o silêncio dela. Era um silêncio atento, expectante. O silêncio de algo que espera. A noite caiu sobre Vale Sombreado como uma mortalha.
Marcos preparou um lugar para dormir na sala, longe demais dos quartos do segundo andar, onde as sombras pareciam mais densas. Usou o sofá velho, coberto com um lençol que encontrou em um armário. Cheirava a naftalina e algo vagamente doce. A luz da única lâmpada que funcionava adequadamente criava um círculo pequeno de normalidade em meio à escuridão crescente. Fora desse círculo, a casa respirava. Ele podia jurar que respirava. Marcos pegou o celular. Sem sinal. Claro que não. Aquela região sempre fora problemática para cobertura. Abriu um jogo offline, qualquer coisa para distrair a mente, mas seus dedos continuavam paralisando sobre a tela. Aquele suspiro. Não conseguia tirar da cabeça. Às 22h47, segundo o relógio do celular, ele ouviu passos no andar de cima. Claros, deliberados. Da esquerda para a direita, depois parando. Diretamente acima de onde ele estava. "Há alguém aí?" gritou, odiando como sua voz soava fina, infantil. Os passos recomeçaram, mais rápidos agora, descendo o corredor, chegando até as escadas. Marcos se levantou, procurando por algo que pudesse usar como arma. Pegou um atiçador de lareira enferrujado. O metal estava gelado ao toque, gelado demais para a temperatura ambiente. Os passos pararam no topo da escada. Ele podia ver parcialmente o lance superior através da penumbra. Nada. Apenas degraus de madeira desaparecendo na escuridão. "Escuta, eu não sei quem você é, mas essa é minha propriedade agora. Você está invadindo." Um riso. Baixo. Rouco. Não vinha de cima. Vinha de dentro das paredes, de todos os lugares e lugar nenhum. E então, com clareza cristalina, que fez seu sangue gelar. Marquinhos. A voz de sua avó, exatamente como ele lembrava, aquele tom que ela usava quando ele era criança e fazia algo perigoso. Marquinhos não deveria ter voltado. "Isso não é real", sussurrou ele, recuando. "Você tá morta. Eu vi o atestado. Você tá morta." Morte é apenas outra porta, querido. E algumas portas nunca ficam fechadas. A lâmpada piscou. Uma vez. 2 vezes. Apagou. A escuridão que se seguiu era absoluta, total, como se o mundo tivesse deixado de existir além de sua pele. Marcos não se mexeu, não ousou respirar. E foi no silêncio que ouviu, realmente ouviu. A respiração. Não era humana. Era grande demais, muito profunda, como se algo do tamanho de um urso estivesse a poucos metros dele inalando seu cheiro. Depois veio o suspiro. Longo. Satisfeito. Quase aliviado. Seus joelhos falharam. Ele caiu no chão, a racionalidade se despedaçando em fragmentos de terror puro. A lanterna do celular, ele ainda tinha o celular. Suas mãos procuraram freneticamente no sofá. Encontrou. Acendeu. O feixe de luz cortou a escuridão. Não havia nada. Sala vazia. Escada vazia. Paredes vazias. Mas o ar estava diferente, mais denso, carregado com eletricidade estática que fazia os pelos de seus braços se eriçarem. E havia pegadas. No chão empoeirado, levando do pé da escada até 1 metro de onde ele estava agora, havia pegadas. Mas não eram humanas, eram grandes, arrastadas, como se algo pesado tivesse... Não caminhado, rastejado. E terminavam apontando para ele. Marcos não dormiu. Quando o primeiro raio de sol entrou pela sala da casa, ele ainda estava sentado no sofá, lanterna na mão, observando as escadas. As pegadas continuavam lá, não eram alucinação. Com a luz do dia veio uma falsa sensação de segurança.
Ele sabia que era falsa, mas agarrou-se a ela de qualquer forma. Precisava de respostas. E havia um lugar na casa onde vovó Carmen guardava tudo, seu escritório no 3º andar. A escada rangia a cada passo. Marcos mantinha a lanterna acesa mesmo sob a luz do sol que entrava pelas janelas sujas. Não confiava mais na escuridão desta casa. O 2º andar parecia inalterado. Seu antigo quarto, ainda com pôsteres de bandas que não ouvia mais. O quarto de hóspedes, sempre trancado. E o quarto da avó. A porta estava entreaberta. Ele não queria olhar, Deus como não queria, mas suas pernas o levaram até lá de qualquer forma. O quarto estava intocado desde a morte dela. A cama ainda desfeita, um livro virado para baixo no criado mudo. Contos terror Lovecraftianos. Típico dela, sempre foi fascinada pelo macabro. E os remédios. Frascos e frascos de remédios no criado mudo. Marcos pegou um. Clonazepam. Outro. Quetiapina. Um terceiro. Haloperidol. Antipsicóticos, estabilizadores de humor, medicação pesada. Desde quando você... murmurou para o quarto vazio. Na parede acima da cama, ele notou algo que nunca vira antes. Arranhões na tinta. Não arranhões. Palavras. Gravadas na parede, arranhadas tantas vezes que a madeira embaixo estava exposta. Não durma. Não durma. Não durma. Não durma. Centenas de vezes, cobrindo a parede inteira. Marcos saiu do quarto cambaleando, bile subindo em sua garganta. Subiu para o 3º andar com pernas que mal o sustentavam. O escritório estava trancado. Ele chutou a porta. Uma vez, 2, na 3ª, a madeira velha cedeu. O cômodo era pequeno, claustrofóbico. Apenas uma escrivaninha, uma cadeira e estantes cobertas de livros sobre ocultismo, demonologia, folclore brasileiro. E diários. Dezenas de diários. Marcos pegou o mais recente. A caligrafia de vovó Carmen, normalmente elegante, estava trêmula nas últimas entradas. 13 de março. Está mais forte agora. Posso senti-lo atrás das paredes, observando, sempre observando. Os remédios não funcionam mais. O Dr. Silva aumentou a dose, mas sei que não é loucura. É real. Sempre foi real. 20 de março. Ouvi novamente ontem à noite, aquele suspiro satisfeito, como se estivesse saboreando meu medo. Marquinhos não pode voltar, não pode nunca voltar. É a ele que quer. 25 de março. Encontrei os papéis do avô, o contrato. Meu Deus, o que eles fizeram, o que fiz ao trazê-lo para esta casa. Perdoe-me, Marquinhos. Perdoe-me por tudo. A última entrada era datada do dia antes de sua morte. 1º de abril. Tentei quebrar o acordo. Não funcionou. Não pode ser quebrado. Só pode ser transferido. Mas não permitirei isso. Ele é inocente. Então farei o impensável. Hoje à noite, quando ele vier, não correrei. Não me esconderei. Deixarei que termine. Talvez assim, ele esqueça do menino. Talvez assim, Marcos seja livre. Mas se não for, se ele ainda vier atrás do meu neto, que Deus tenha piedade de sua alma, porque a criatura não terá. As mãos de Marcos tremiam tanto que ele quase derrubou o diário. Que acordo! Que criatura! Ele vasculhou as outras prateleiras freneticamente, derrubando livros, até encontrar uma caixa de metal embaixo da escrivaninha. Dentro havia documentos amarelados pelo tempo. Um contrato, datado de 1952, assinado por seu bisavô, Augusto Andrade. As palavras eram arcaicas, difíceis de decifrar, mas a essência era clara. Em troca de prosperidade e proteção para minha linhagem, ofereço observância eterna. A criatura das sombras guardará minha família, e minha família alimentará sua vigília. Cada primogênito nascerá sob seu olhar, e quando chegar o tempo,
Quando a criatura suspirar, aquele que foi observado retornará para cumprir o acordo. Sangue por sangue, vida por vida. Esta é a antiga lei. Abaixo, uma lista de nomes, nomes de sua família, todos com datas de nascimento e datas de morte. Seu bisavô, morto aos 32. Seu avô, morto aos 32. Seu pai, morto aos 32. Todos primogênitos, todos morreram na mesma idade, a idade que Marcos tinha agora. E ao lado do nome de seu pai, em tinta vermelha desbotada, o sacrifício falhou, a criatura esperou, a criatura sempre espera. Uma compreensão fria, brutal o atingiu. O acidente de seus pais não fora acidente. Eles tentaram fugir, tentaram quebrar o acordo. E vovó Carmen passara a vida inteira mantendo ele longe, protegendo-o, até que não pôde mais, até que seu tempo acabou. E ela ofereceu a si mesma, tentando saciar a criatura. Mas não funcionou. Porque não era ela que a criatura queria. Era ele. Sempre fora ele. Toda minha vida. Sua voz saiu como um gemido. Você me observou toda a minha vida. Como resposta, a casa tremeu. Não um tremor de terra, algo mais orgânico, como se algo massivo tivesse mudado de posição nas fundações. E então veio o suspiro. Mais alto, mais próximo, vindo de dentro das paredes ao seu redor. O suspiro de algo que esperara 32 anos e cuja espera finalmente terminara. Marcos correu. Desceu as escadas aos tropeções, o diário ainda agarrado contra o peito. Precisava sair agora, mas quando chegou ao primeiro andar, a porta da frente estava diferente. Mais distante, como se o corredor tivesse se esticado. Ele piscou. A porta voltou ao normal. Sua mente estava pregando peças nele. Tinha que estar. Correu até ela, virou a manaceta. Trancada. Não, não, não. Puxou com força. Chutou. A porta não se movia. Abra! As janelas. As janelas. Correu até a sala. A janela mais próxima estava coberta por tábuas. Quando haviam sido colocadas? Não estavam lá antes, ele tinha certeza. Todas as janelas, todo o andar térreo, tábuas apareceram em todas elas. De dentro para fora. Como se a casa estivesse se selando, mantendo-o dentro. Isso não é real, repetiu como um mantra. Isso não é real. O relógio de pêndulo começou a funcionar. Tic. Tac, tic, tac. Mas estava errado. Muito lento, como uma contagem regressiva. As luzes piscaram. Permaneceram acesas. Piscaram novamente. E no corredor, movendo-se pela escuridão entre os intervalos de luz, ele viu algo grande. Algo que não deveria existir. Não tinha forma definida. Era sombra, mas sombra sólida, ondulando, pulsando, e naquela massa de escuridão viva havia olhos. Não apenas 2, dezenas deles, todos fixos nele, todos reconhecendo-o. E então, aquele suspiro novamente, tão próximo que Marcos sentiu o ar quente, podre como carne em decomposição, contra seu rosto. Uma voz, não nos ouvidos, dentro da cabeça, rouca, antiga, satisfeita. Finalmente, finalmente você retornou ao lar, pequeno. Observei você crescer, em cada sombra, em cada canto escuro, em cada pesadelo que você achava que era apenas imaginação. Estive lá, esperando, saboreando, e agora você é meu. Marcos gritou,
um som primitivo, animal, e correu. Subiu as escadas. Longe era melhor que perto. A criatura atrás dele, não correndo, mas fluindo. A escuridão se expandindo pelas paredes como tinta derramada. Segundo andar, terceiro, ele alcançou o escritório e bateu a porta, trancando-a. Empurrou a escrivaninha contra ela. Silêncio. Seu coração batia tão forte que doía, suor escorria por seu rosto. Ele olhou ao redor freneticamente. A única janela não tinha tábuas, 3 andares de altura a mais. Arranhou, do outro lado da porta. Não como um animal, como unhas, centenas de unhas arranhando madeira. A porta começou a rachar. Marcos correu para a janela, tentou abri-la, travada, antiga demais. Ele pegou a cadeira e esmurrou o vidro. O vidro não quebrou. Impossível. Ele bateu novamente, e novamente, nenhuma rachadura. Atrás dele, a porta se despedaçou, e a criatura entrou. Era maior aqui, preenchendo o cômodo inteiro. Os olhos, Deus, tantos olhos, o observavam com fome que ultrapassava eras. A escuridão se estendeu, tentáculos de sombra alcançando. Marcos rolou para o lado. Um tentáculo passou onde ele estivera, tocando a parede. A madeira apodreceu instantaneamente, se transformando em lodo negro. Ele viu os livros. Demonologia, ocultismo. Tinha que haver algo. Suas mãos agarraram o primeiro livro, folheando páginas desesperadamente. Círculos de proteção. Banimentos. Exorcismos. Mortal tolo. Não sou o demônio que possa ser banido. Não sou o espírito que possa ser exorcizado. Sou mais antigo. Sou o primeiro medo. Sou a escuridão antes da luz. Sou o que espreita quando você fecha os olhos. Um tentáculo o agarrou pelo tornozelo. O toque era gelo líquido. Queimava. Marcos gritou, chutando, mas era como chutar névoa sólida. A criatura o puxou, arrastando-o pelo chão. Ele se agarrou às prateleiras. Livros caíram. E entre eles, algo metálico tilintou no chão. Uma faca. Pequena. Cabo de osso. Lâmina gravada com símbolos que pareciam se mover. Sem pensar, Marcos a pegou e cortou o tentáculo. A criatura gritou. Não com voz, com realidade. As janelas explodiram, vidro voando. O grito reverberou nos ossos de Marcos, fazendo seu nariz sangrar. O tentáculo se desfez em fumaça. A criatura recuou, apenas um momento, mas o suficiente. Marcos olhou para a faca, para os símbolos e para o contrato caído no chão. Sangue por sangue. Esta é a antiga lei. Compreensão. Terrível. Final. Seu bisavô não entendera. Nem seu avô. Nem seu pai. O acordo não podia ser quebrado de fora. Apenas de dentro. E havia apenas uma maneira. A criatura parou, os olhos fixos em Marcos, na faca em sua mão. Não. A voz, pela primeira vez, soou incerta. Não ousarias. Você me observou a vida inteira. Marcos se levantou, pernas tremendo, sangue escorrendo de seu nariz. É o acordo. É a lei. Leis podem ser quebradas. Ele pressionou a faca contra a própria palma. A lâmina era tão afiada que ele mal sentiu quando cortou. Sangue, seu sangue, pingou no chão. Onde o sangue tocou, os símbolos no chão de madeira acenderam, dourados, antigos. Não! A criatura se lançou para frente. Marcos cortou a outra palma. Mais sangue, mais símbolos acendendo. O cômodo inteiro agora brilhava com uma luz que não vinha de lugar algum. Ele podia sentir a conexão, o vínculo que existia desde seu nascimento. O fio invisível que a criatura usara para observá-lo, para alimentar-se de seu medo. E com a faca de osso, a mesma que seu bisavô provavelmente usara para fazer o acordo original.
Ele podia cortá-lo, mas havia um preço. Sempre havia um preço. Sangue por sangue, sussurrou, pressionando a faca contra o próprio peito. Vida por vida. Se fizer isso, a voz da criatura era quase suplicante agora. Não haverá retorno, não haverá vida após, não haverá paz. Apenas o vazio, o esquecimento. É isso que queres? Marcos pensou em sua vida. 32 anos de pesadelos, de olhar sobre o ombro, de medo inexplicável da escuridão, de acordar gritando sem saber por quê. Agora sabia. Toda a sua vida, ele nunca estivera sozinho. E nunca estaria. A menos que... Vale a pena, disse, e enfiou a faca no próprio coração. A dor foi absoluta. Depois, nada. Não escuridão, não luz, apenas ausência. Marcos estava flutuando, ou caindo. Era difícil dizer. Podia ver seu corpo no chão do escritório, sangue se espalhando em um círculo perfeito, os símbolos brilhando cada vez mais forte. E a criatura. A criatura estava se desfazendo. Sem o acordo, sem o vínculo, sem o observado, ela não tinha mais âncora neste mundo. A escuridão que formava seu corpo começou a se dissipar como fumaça. Mas antes de desaparecer completamente, os olhos, todos eles, se fixaram em Marcos, ou no que restava dele. E então a criatura fez algo que ele não esperava. Riu. Não era um som alegre, era reconhecimento. Esperto menino, quebraste o acordo, salvaste tua alma. A voz estava desaparecendo, tornando-se eco. Mas lembra-te, acordos são fios na tapeçaria maior, e quando um fio se rompe, outros são puxados para preencher o vazio. E então, a criatura se foi. O escritório ficou silencioso. A luz dos símbolos apagou. Marcos olhou para seu corpo. Estava morto, definitivamente morto. Isso era algum tipo de pós-vida? Ele esperou pelo túnel de luz, pelos entes queridos, por qualquer coisa, mas nada veio. Apenas silêncio. E então, ele ouviu passos no andar de baixo. Uma voz, jovem, feminina. Alô? Tem alguém aqui? Eu sou Júlia Andrade, da imobiliária. A propriedade foi colocada à venda e... Não, não. Marcos tentou gritar, tentou avisá-la, mas não tinha boca, não tinha voz, não tinha nada. Era apenas consciência, presa na casa. E enquanto observava, impotente, Júlia subia as escadas, procurando por ele, procurando pelo corpo que ela encontraria e gritaria e fugiria. Marcos compreendeu. Quando um fio se rompe, outros são puxados para preencher o vazio. Ele não quebrara o acordo, apenas assumira o outro lado dele. A criatura se fora, mas a vigília continuava. E agora ele era quem observava. Preso na escuridão da casa, condenado a espreitar, a esperar, a observar quem quer que viesse a seguir. A próxima alma perdida, o próximo observado. Porque acordos assim nunca terminavam, apenas mudavam de mãos. E lá embaixo, quando Júlia finalmente encontrou o corpo e gritou e correu escada abaixo, Marcos ouviu o som saindo de sua própria essência fantasmagórica. Um suspiro, longo, profundo.
satisfeito. O suspiro de quem finalmente compreendera. Não há escape da escuridão. Porque a escuridão não é algo lá fora. É algo dentro de todos nós. Esperando. Sempre esperando. Para ser alimentada. Marcos Andrade foi encontrado morto em 2 de abril em Vale Sombreado. A polícia classificou como suicídio. A propriedade permanece à venda. Ninguém permanece lá por mais de uma noite. Mas se você passar pela estrada à noite e olhar para as janelas do 3º andar, talvez veja algo olhando de volta. E se tiver muita sorte ou azar, poderá ouvir o suspiro